essa estação marinha, a gente tem uma cooperação com um laboratório da Faculdade de Medicina, que também está dentro da estação. Eu costumo dizer que a Algaçu começou em 2015, quando teve aí o grande ápice do início mesmo, em 2019, quando duas defesas de doutorado foram realizadas, minha e do meu outro sócio, né? Então eu digo que nós somos três sócios e essas duas defesas e essa visão que o professor Paulo Abreu, que está aí na foto, teve para desenvolver sistemas de produção e colheita de microalgas eficientes que pudessem culminar numa empresa, né? Então, aí, em 2019, nós tivemos a primeira ideia de um produto que testaríamos como empresa desenvolvida a partir de tecnologias da universidade. Nós conseguimos ser aprovado num edital de financiamento a empresas dentro da universidade e abrimos nosso cadastro nacional de pessoa jurídica, que chamamos, eu não sei como é que é em outros países, mas é como se fosse um número, né, para registrar a empresa junto ao governo, tá? Então, seguido disso, nós conseguimos outros financiamentos, outros feitos, como a incubação dentro da universidade propriamente dita. Até esse período a gente estava apenas com uma relação de aprendizado e desenvolvimento pessoal e como equipe, como uma empresa realmente, tentar passar desse lado acadêmico para o lado de negócios, né, que a gente costuma dizer aqui. Outras questões que o Brasil tem apoiado bastante são esses editais de financiamento de empresas com um embasamento tecnológico. Então, a gente conseguiu diversos editais desses. Dentro desses editais, nós conseguimos instalar um laboratório que fica situado num container. Então, a gente, em 2023, conseguiu um separamento em termos de espaço físico do laboratório no qual a Algasul teve seu início. Nós chamamos de spin-off, né? É um termo normalmente utilizado para empresas que saem de dentro de empresas, mas também pode ser utilizado para uma empresa que saiu de dentro de um laboratório de pesquisa. Então, a gente não só é uma spin-off, mas como tem espaços separados do laboratório da onde a gente se originou dentro da universidade. Então, é que eu normalmente faço essa trajetória de uma maneira mais focada em empresas, né, e feitos financeiros, talvez, mas dessa vez eu resolvi dar uma enfatizada no lado acadêmico, né? Então, a gente nasceu de duas defesas de doutorado, vamos dizer assim, e tivemos uma trajetória que, ao final de o início de 2023 até o final de 2027, a gente vai ter contribuído com 2,5 milhões de reais para bolsas de apoio científicos, né? Então, eu considero aí que a empresa, em termos de contribuição para o desenvolvimento da pesquisa no país, tem feito o seu papel, né? Então, a gente não só consegue levantar dinheiro, mas a gente impulsiona pesquisas e traz alunos para dentro da empresa e fomenta a inovação. Então, para ser um pouco mais específico do que aconteceu lá no início, quando eu comentei das duas teses de doutorado, né? Nós temos aí alguns artigos que foram publicados que deram origem a diversas etapas que hoje culminam num produto, ou vários produtos, ou várias linhas de produtos, né? Então, nós temos artigos e tecnologias desenvolvidas no âmbito da produção
da colheita e do processamento um pouco menos, né? A gente no início focava muito na produção e na colheita da biomassa, né? E otimizando, melhorando as condições de produção, diminuindo os custos de produção de uma maneira que a nossa tecnologia se permitisse se tornar economicamente viável. Então, foi uma contribuição enorme que a FURG deu para a Algasul, né, com todas as suas pesquisas, começando lá com o professor Paulo Abreu. E, hoje em dia, a gente sabe que foi o resultado da empresa que todas essas pesquisas viraram produtos, né? Então, a gente também reconhece o nosso papel, e principalmente nessa etapa final de processamento, que não era as linhas de pesquisa do laboratório de produção de micro-algas, o laboratório que a Spinoff saiu de dentro, né? Então, entendemos que essa etapa de processamento e desenvolvimento de processos foram todas um resultado dessa interação entre empresa e universidade para gerar produtos de inovação. Nós tivemos estudos relacionados a sistemas mais eficientes na produção de algumas espécies de microalga. Isso inclui sistemas que gastem menos energia, que utilizem de uma maneira mais eficiente a luz incidente nos reatores de cultivo. E temos estudos para a otimização dos meios de cultura, de maneira que também o custo para a produção seja reduzido. Então, a gente vai assim em vários a gente, na época das pesquisas, a gente tentava abordar várias linhas que realmente tornassem a tecnologia viável de produção. Também na parte de desenvolvimento de tecnologia, nós conseguimos desenvolver um sistema que também foi aprimorado após a empresa começar a utilizar, mas um sistema de baixíssimo custo para a colheita da biomassa. E esse sistema ele envolve alguns processos e alguns protocolos que, infelizmente, eu não tenho como entrar em muitos mais detalhes, mas que, com certeza, nasceram de artigos que a universidade, em torno de 10 anos ou mais até, começou a produzir. Então, falando um pouco sobre nossos clientes, os nossos produtos, hoje nossos dois principais clientes estão na aquicultura ornamental. Então, nós produzimos microalgas, principalmente essa espécie, a Nanocloropsis, para produtores de peixes e outros organismos ornamentais. E também temos um mercado que foi um mercado utilizado para a empresa como um crescimento inicial, devido à escala de produção. Nós conseguimos uma escala bem pequena de produção e conseguimos ir definindo os produtos, né, melhorando os produtos, né, que são os aquários marinhos, né? Então, a gente ainda tem uma parte de nossos clientes que também compram as microalgas para aplicar aos aquários marinhos. Então, seria aí o pontapé inicial da empresa em termos de comercialização. Hoje a gente negocia com indústrias de cosméticos, e aí entram outras espécies com outras propriedades, com outros bioprodutos de interesse para essa indústria. Além disso, nós temos outros projetos. Essas duas linhas são de produtos que realmente estão no mercado, mas temos outros projetos que também enfatizam
essa boa colaboração entre a empresa Algasul e a Universidade Federal do Rio Grande. Esses outros projetos eles estão ligados à pós-graduação ou também à própria interação com outras universidades e o próprio setor de pesquisa da empresa, que também ainda é uma coisa que muitas vezes, como eu vou mencionar, muitas vezes é feita pelas mesmas pessoas que estão operando a empresa, mas que ainda é uma característica bem presente nas nossas atividades diárias. Nós produzimos e pesquisamos de uma maneira que possamos estar sempre desenvolvendo em escala de produção novos produtos e novos processos, né, melhorando o processo. Enfim, temos então projetos que visam desenvolver tecnologias de nanoencapsulados com pigmentos ou outros extratos de microalgas. A ideia é também desenvolver suplementos para o bem-estar animal. Nós temos um projeto bem grande que é junto de uma outra universidade aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. E então estamos aí com cerca de 10 laboratórios dentro entre duas universidades dentro desse projeto. E a ideia é realmente desenvolver um ingrediente, né, ao fim do projeto que possa ser suplementado para a avicultura. Além disso, o nosso principal colaborador, que em termos de espaços de laboratório, é uma pesquisadora que está desenvolvendo pesquisas no âmbito de fármacos e outros interesses para desenvolvimento de produtos que tenham algum tipo de atividade ou precisem de algum tipo de atividade antimicrobiana, né? Então, eu resolvi também, diferente de normalmente as apresentações que eu faço, eu resolvi falar um pouco mais dessa relação entre empresa e pós-graduação. Então, nós estamos desenvolvendo pesquisa para desenvolvimento de produto. Então, o que é bem interessante com essa interação que a gente tem dentro da pós-graduação e da Estação Marinha de Aquicultura são possibilidades de testar os nossos produtos dentro, né, da estação. Então, por exemplo, nós produzimos rotíferos, ou o pessoal lá da piscicultura produz rotíferos, né? Copépodes, artêmias, anfípodes, todos esses animais são produzidos e são alimentados com os nossos produtos e ajustes ou qualquer tipo de melhoria que a gente possa fazer, a gente acaba conseguindo antes desse produto chegar no cliente, né? Então, isso tem trazido inúmeros benefícios para a empresa, tá? Vou dar um exemplo assim bem claro, né? Antes da gente estabelecer essa colaboração, os cultívaros estavam sendo cultivados, alimentados, né, com fermento, e aí você consegue ver uma diferença entre a quantidade de ovos, né, de fêmeas ovadas, e também a densidade de cultivos em diferentes estágios, né? Então é uma coisa assim, em pouco tempo tu consegue observar uma grande diferença quando alimentado com fitoplâncton, com microalgas. Então é só para exemplificar, né? Aqui a gente tem uma foto bem bonita de um rotífero com 2 ovos e sendo alimentado com um tipo de microalga alternativa estudada nesse TCC. Foi até um estudo de TCC, trabalho de conclusão de curso de graduação, apresentado aqui na universidade, que teve cooperação com a Algasul. Então, isso é um exemplo prático, né, rápido de se falar e eu acho que bem ilustrativo do potencial. Isso, né, é uma análise bem simples, só para ilustrar mesmo,
mas a gente imagina que até pelo trato ali do rotífero está cheio do pigmento da alga ofertada, né? A gente imagina que possa vir a trazer inúmeros benefícios, não só para o zooplâncton, mas para os peixes ou outros organismos, né, que vão ser, em fase larval, vão ser ofertados com o zooplâncton. Continuando, né, a gente então apoia esses ciclos aí de larvicultura, né? Então, algumas espécies de peixe que a gente tem trabalhado em conjunto com um laboratório de piscicultura situado na Estação Marinha. Além disso, a gente tem atuado também na larvicultura de marisco e pepino do mar, além de alguns trabalhos pontuais realizados para a agricultura do camarão Litopeneu vanamen. Então, também para especificar um pouco mais sobre uma larvicultura do pepino do mar realizada recentemente, né, a gente consegue observar uma diferença no desenvolvimento da larva com diferentes espécies de microalga. Então, aparentemente, o Chetoceros milleri, né, que é uma diatomácea, ela resultou no melhor desenvolvimento da larva. Então, também são estudos preliminares, né, que apontam para potenciais tópicos de estudos e potenciais artigos científicos a serem publicados, né? Mas que para o âmbito do desenvolvimento de um produto de uma empresa, eles são de grande significância e ajudam muito a entender a qualidade do produto e observar que o produto está pronto para ir para o mercado. Além de prezar pela desenvolvimento tecnológico, pela pesquisa em cima de qualidade de produto e o resultado, né? Entender o resultado somente. A gente tenta observar, levar, e foi também o que eu trouxe, né? De quando a gente fez o doutorado lá no início e tentou desenvolver sistemas mais viáveis para a produção em larga escala, né? Então, isso aí continua sendo um objetivo, uma fonte de pesquisa da empresa, a gente otimizar processos para que a gente tenha o menor custo de produção. E há pouco tempo atrás a gente conseguiu diminuir a nossa necessidade por água, apesar de a gente utilizar água salgada, que não é um recurso tão escasso quanto a água doce, né? Mas que pode ser de alguma forma custosa, porque depende de bombeamento ou algum tipo de licenciamento ambiental que, por enquanto, a gente está resguardado pela universidade. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu esse protocolo para conseguir reutilizar uma água de cultivo em até 4 ciclos de produção. Então, além de, às vezes, você aproveitar nutrientes, você também está consumindo menos água, né? Outra questão que é bem interessante ainda é algo que talvez pudesse ter sido adicionado até ali na parte de projetos, né? A gente está ainda tentando entender a nossa real capacidade de absorção de dióxido de carbono, CO2, né? Que é um gás nocivo ao efeito estufa, mas é claro na literatura que realmente o potencial da microalga de absorver gás carbônico é altíssimo, né? Então, obviamente isso aí tem que ser levado em conta, deve ser feito um estudo mais preciso de quanto é gasto, né? Para saber realmente
se é positivo ou negativo toda a parte de créditos de carbono da empresa e se a gente de alguma maneira poderia monetizar isso aí. Mas é uma possibilidade e realmente assim a nossa hoje a gente está com 15 reatores de 300 litros, né? Então a gente tem uma capacidade de produção e uma certa eficiência na produção que faz elas crescerem rápido e consumir bastante CO2. Então a gente acredita, ainda tem que ser confirmado em termos de número, mas a gente acredita que essa contribuição para o planeta a gente consegue dar também. Então, eu acho que é muito importante entender toda essa interação entre empresa e universidade, mas essa foto de uma confraternização recente da UgaSul representa realmente como que essa interação ela é boa e tem trazido os frutos, né? Por exemplo, nessa mesa, todos que estão sentados aí, que trabalham na empresa, têm alguma relação com a academia. Então, na verdade, tudo que acontece dentro da empresa está relacionado à universidade e à capacidade da universidade de desenvolver pessoas com capacidade também de trabalhar em empresas e colaborar para empresas serem bem-sucedidas. Bom, então, sendo um pouco breve na apresentação, a gente começou um pouquinho atrasado também, e eu acho que assim a minha contribuição recente em termos de academia é muito mais no sentido de incentivar a interação entre os dois elos, a academia e as empresas, porque eu consegui realmente e tenho conseguido e tenho certeza que vou continuar ainda pelo menos 2 anos que a gente tem dentro da universidade, de usufruir do conhecimento que está dentro da universidade para produzir, para desenvolver produtos, para desenvolver meu negócio, né? Então, isso tudo aí a gente representa numa foto assim como essa, né, de a estufa de produção ao lado de um container adquirido com a participação da empresa, né? Então a gente vê como que as coisas evoluem e podem dar certo quando a academia realmente busca essa colaboração com as empresas e a academia tentando entender melhor esse mercado, né, o que tem para fora e o que as indústrias estão precisando. Isso com certeza vai resultar em propriedade intelectual, vai resultar em mais pesquisas e pesquisas aplicadas, que realmente, pelo menos no Brasil, ainda não é o principal foco, muitas vezes, né? Assim como eu enfatizei ali a parte de reaproveitamento de água, a gente tem outros processos que estão sendo desenvolvidos que estão dentro desse conceito de bioeconomia, economia circular, de utilizar o máximo dos recursos que a natureza está disponibilizando. Mas eu preferi também, por motivos um pouco de estratégicos da empresa, não entrar muito em detalhes, né? A ideia é realmente utilizar o máximo da microalga possível e sempre estar desenvolvendo produtos para esses mercados que a gente atende, aquicultura e a indústria de cosméticos. Então, eu acho que a conclusão final assim do meu trabalho, né, nessa apresentação seria realmente enfatizar como que a academia ela devia servir mais como um apoio quando você tem uma empresa incubada, como um apoio para o desenvolvimento de produtos e tecnologias que depois, de alguma forma, com certeza, benefícios vão vir para a universidade
seja em recursos humanos, como bolsas e outros tipos de incentivos, né, para as pessoas que trabalham dentro da universidade, ou também como apoio financeiro e de infraestrutura em projetos, em editais de apoio financeiro. Então, acho que é, esse apoio ele podia tem pouco tempo que realmente a gente estabeleceu um apoio, uma cooperação é, bem feita, né? Então acho que isso teria que ser uma coisa, talvez por algumas incubadoras dentro do parque tecnológico, buscar incentivar isso mais também. Mas enfim, eu acho que isso seria uma ótima maneira de realmente gerar inovação dentro das universidades, porque a inovação ela está muito relacionada a essa capacidade de aumentar a escala de produção. Se você tem uma inovação que ela não é escalável, né, se você não consegue aumentar a escala, ou você não sabe como ela se comporta numa escala maior, né, de produção, de os seus resultados, como que eles vão se comportar nessa escala maior, fica realmente difícil de você desenvolver e chegar a um produto realmente viável economicamente. Então, é muito nesse sentido é, de ajudar as empresas a desenvolverem seu produto. E, felizmente, isso acontece com a gente atualmente. Então, eu agradeço, muitas graças pela atenção e fico à disposição qualquer dúvida. Sim. As vantagens com relação e desvantagens com relação ao que você se refere? Tá, seria como o, o que é mais difícil, as barreiras, assim, no começo. Ah, entra muito nessa parte de viabilidade, né? Você ter realmente certeza que tu vai conseguir gerar dinheiro dentro da empresa, né? Então, assim, a gente passou mais de um ano sem nunca conseguir vender nada, né? Então, isso talvez seja uma grande barreira. Normalmente, se você vai, por exemplo, desenvolver um aplicativo, às vezes esse tempo sem monetizar, né, como a gente chama aqui, sem realmente conseguir vender, esse tempo é bem mais curto. E na verdade, então isso eu vejo como uma barreira para um processo tão complexo como uma produção de microalga ou até outros organismos aquáticos na aquicultura. Você tem um tempo de maturação para esse negócio chegar numa escala que você está conseguindo ganhar dinheiro, conseguindo investir dentro da própria empresa com dinheiro captado pela empresa, né, em vendas, em produção. Então, eu vejo que isso é uma grande barreira, isso vai ter que ser colocado à prova, que você vai conseguir aguentar esse tempo sem estar vendendo. A gente demorou mais de um ano para isso, e depois eu acho que começa a entrar uma questão mais realmente de empresa mesmo. Se você tem um produto que realmente ele tá pronto para ir para o mercado, é,
você sabe para quem você vai ter que vender, você tem os contatos, como que você vai chegar nas pessoas, né? Isso tudo vai fazer a diferença também, né? Então é uma grande barreira, você tem que estar disposto a entender um pouco mais, né? Eu que saí da academia, então eu tenho que estar disposto a entender um pouco mais de outras coisas que não o crescimento do rotífero, o número de ovos que as fêmeas rotíferos têm com a alimentação do fito, né, da microalga. Mas mas isso que eu acho que é importante, eu acho importante todas as coisas estarem juntos. Aí vai uma, como se fosse uma vantagem, né, que você perguntou. Eu acho que uma das vantagens de um negócio como microalga ou da aquicultura é que você está sempre você precisa estar antenado, né, ou estar por dentro do que está acontecendo na pesquisa, senão você não vai conseguir realmente nem vender para um produtor de peixe se você não sabe é, como que está acontecendo as coisas em termos experimentais, né? Então isso é uma coisa bem importante, né? Ah, eu acho que mais uma barreira que eu apontaria seria realmente a parte de recursos humanos, tá? Porque o que que acontece? Você sai de um sistema, pelo menos aqui no Brasil, que tem uma condição diferente de interação entre as pessoas do que dentro de uma empresa. E você estando dentro da universidade, isso acaba afetando de alguma forma. Mas apenas uma barreira também, você começa a entender melhor como levar e ver o que é melhor para a tua empresa no caso, né? Então, tem a parte também que é bem desafiante de ser de sociedade, de interação com o cliente, que também tá dentro da parte de recursos humanos e saber entender disso aí. E isso para mim é uma grande barreira, né? Uhum. Aqui no Brasil, a gente começou a ver isso bem no comecinho da empresa, né? Aqui no Brasil, a produção de microalgas, ela está regulamentada só pelo CNAE, que é um código de atividade da empresa, tá? Então tem esse código, a gente consegue a liberação estadual e nacional e a gente fica preso ao município, como que o município trata isso, tá? Aqui, o município ele exige licenciamento ambiental só que a gente está dentro da universidade, então a licença ambiental tá ok. Eu não sei como seria isso, provavelmente, com certeza em 2 anos eu vou ter que correr atrás disso, né, para saber como é que é. Eu não sei como seria fora da universidade. Provavelmente vai ter um trâmite maior para licenciamento ambiental. Na Anvisa, não é alimentação humana, né? Então a gente não tem problema ainda, tá? Cosméticos também não tem problema, tá? Um ingrediente a gente tem negociado com o pessoal para fornecer um ingrediente, então não teria problema. E o mapa ele tem isenção de regulamentação também, porém o mapa recomenda o registro de cada produto que a sua empresa desenvolver dentro do mapa. Não precisa ter um registro de estabelecimento, mas sim de cada produto, tá? Até para testar a qualidade, né? Porque tem toda a parte de rotulagem, é, faixa por exemplo, a faixa de proteína que tuas microalgas possuem, né? Tu tem que ter um padrão ali que isso aí para o teu cliente vai ser melhor, entendeu? Se você tem um registro mapa e você tem uma tabela ali nutricional com a faixa de cada componente, dos ingredientes também. Mas isso não é uma obrigatoriedade, isso aí vai depender mais do município. E o nosso município aqui de Rio Grande, ele é bem tranquilo.
tá? Então a gente teve uma certa facilidade. Eu sei que em São Paulo é um pouco mais difícil, então vai depender um pouco mais. Ah, não tenho como comparar assim com outros alimentos vivos, mas eu acredito que possa ser mais caro, é, dependendo da espécie, principalmente, e talvez da, da automatização que você quer implementar na sua produção, né? Então, assim, o controle das condições de cultivos, elas muitas vezes encarecem a produção de microalga, tá? E os reatores de produção também encarecem bastante. Então, isso tudo vai depender disso aí. Se você tem um tanque de produção de espirulina, céu aberto, de alguns hectares, provavelmente seu custo vai ser menor e aí você vai ter que ver também, né, outros aspectos com relação à sua qualidade de biomassa e quem é seu cliente, para onde vai. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, o custo, ele tá. Eu não posso entrar em muitos detalhes, né, em termos de custo, mas o nosso custo de produção é bem baixo, né? Nossa tecnologia é de custo bem baixo e a gente continua, como eu mencionei na apresentação, um dos nossos focos ainda é sempre estar barateando o meio de cultura, adaptando, substituindo e fazendo processos que pulem umas etapas que antes eram a gente acreditava que eram necessárias. Por exemplo, a gente teve um processo que antes a gente levava 72 horas para processar uma biomassa e a mesma quantidade de biomassa depois desse avanço a gente conseguiu fazer em 6 horas, tá? Então a gente tem desenvolvido esse tipo de tecnologia, de protocolo para realmente entrar bem para esse lado de viabilidade de produção, já pensando quando a gente sair da universidade também, né? Eu acho que vai ser em qualquer coisa que toque nutrição e bem-estar, né? Eu acho que você precisando de uma fonte alternativa de nutrição, você vai pensar em microalga, né? Cada vez mais se pensa, né? Por exemplo, a gente está dentro de um projeto grande, com empresas grandes de produção de carne que querem produzir. Eu acabei não colocando ali também no slide, querem produzir carne artificial e, de alguma maneira, a microalga entra aí no meio, né? Tá entrando, vamos ver o potencial, se isso vai se concretizar, mas tem muitas aplicações, a aquicultura mesmo, né? A aquicultura não tem o que falar, é a base, né? A microalga é a base da cadeia aquática, né? Então, cada vez mais se usar a microalga claro, ainda é uma coisa que às vezes é meio custosa, mas na medida que a gente vai tendo essa redução nos custos de produção, a tendência é isso aí ficar mais difundido dentro de todos os elos, né? A indústria de cosméticos também é muito interessante. Se vê muita alga, macroalga, né, na indústria de cosméticos e microalga talvez é, fosse talvez não, com certeza tem tantas propriedades que podem vir a ser exploradas quanto uma macroalga, né? Então acho que tá por aí, tá em quase todas as indústrias aí. Tem os bioplásticos também.
Eu acho que o primeiro conselho é realmente estar disposto a mudar de área, assim, né? Você tem que estar disposto à mudança, a não ficar sempre correndo atrás de escrever artigos realmente querer estar ou buscar pessoas certas que te permita ficar na parte mais técnica e essas pessoas consigam levar para a tua empresa, né, te ajudar na tua empresa uma parte administrativa, uma parte mais burocrática, né, toda a parte de contabilidade. Então, ou seria você estar aberto a aprender bastante de uma área que não é sua, ou você conseguir buscar as pessoas certas para estarem do seu lado, né? Ou eu, o outro também, os dois, talvez, né? E é isso, tem inúmeros conselhos assim que eu poderia dar, né? Mas eu acho que bem importante no começo é isso, é você buscar as pessoas certas para abrir a tua empresa, tanto do lado técnico quanto do lado também motivacional ali, de estar querendo sempre estar crescendo, né? E a própria pessoa, o empreendedor, né, que vai abrir a empresa, está disposto a crescer também e aprender o lado mais de negócio. Então, acho que talvez o último conselho seria não esquecer a universidade, que aí tá bem o tópico que eu tentei enfatizar aí na apresentação. A universidade continua sendo bem importante durante o processo incubado, né? Eu não sei como que é nos outros países, né? No Brasil agora está começando a aparecer bastante incubadoras de empresas, então isso seria um conselho também, buscar uma incubadora, buscar um parque tecnológico que te acolha dentro da universidade e te dê alguma estrutura para você conseguir desenvolver aquela ideia que você tem de negócio, realmente um produto ou uma tecnologia. Sí, 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 solamente una cosa breve. Primero, escuché muy atento, muy contento, te felicito Bruno, porque esto es la típica emprendimiento empresarial con base científica. O sea, esto es lo que para los que amamos el I más D, esto es exactamente lo que hay que hacer. Es un muy buen ejemplo de I más D de corazón. ¿Ya? Ya, eso por una parte. Otra cosa ahora, que también está en esta misma línea. ¿Cómo haces, Bruno, para conciliar? ¿Está clara la palabra conciliar? Sim. Ya, para conciliar entre publicar y patentes. ¿Cuál es tu motivación? ¿Para dónde va tu mirada? ¿Cuál te hace más feliz? Olha, na verdade, eu não consigo. Eu vou ser bem sincero. Ainda não. Eu ainda estou numa fase da empresa que eu não consigo mais publicar um artigo, né? Agora, o que eu vejo é que algumas ações que a empresa tem, como eu mencionei, de ser uma fonte de microalgas para uma larvicultura de zooplâncton, isso vai permitir que aqueles laboratórios façam um artigo. Então, na verdade, a minha o que a minha conciliação entre empresa e universidade, ela está muito mais no âmbito de fornecer uma facilidade para os experimentos, né? Então, é uma cooperação realmente. Agora, a patente, assim, o que acontece? A empresa ela está passando um momento meio difícil, tá? Não vou entrar muito em detalhe, mas tinha pessoas que seriam os responsáveis pelo desenvolvimento das patentes, tá? E isso nunca foi feito. A gente tem muita tecnologia e não tem patente ainda, mas se for escolher entre artigos e patente, realmente
a gente está começando a desenvolver essa parte de patentear mais e começar a entender mais de propriedade intelectual no sentido do que tem que ser um segredo industrial, o que tem que ser uma patente, o que pode ser um artigo. Inclusive, uma dessas pós-graduandas que está agora, esses dias a gente estava tendo uma reunião justamente para decidir toda essa parte de propriedade intelectual, que realmente talvez isso entre na barreira que a Melissa comentou, qual que é uma barreira, mas é uma barreira mais para uma empresa mais madura, né, que já tem mais coisa acontecendo, mas definitivamente é uma barreira, né, a propriedade intelectual. Y es Sí, difícil. no, sí, entiendo. Yo creo que secreto industrial es lo más simple, lo más sencillo y Sim, también es efectivo. Es produce lo que la empresa quiere y lo que nosotros queremos, que no sea que otra persona o otra institución tenga de un minuto a otro todo lo que nosotros nos costó años, sim. É. años y esfuerzo y conseguir dinero Hum, y pasar por las malas y por las buenas, más malas que buenas. uhum, Y entonces eso hay que protegerlo. Sí, hum. Bruno, bien, Bruno, bien, bien, bien. Bruno es mi héroe. Bien, súper bien. Não é o meu forte, assim, eu tô começando a estudar isso agora, entendeu? Porque eu preciso estudar isso, né? Como a gente estava falando. Agora, assim, o que eu sei no Brasil? Sim, se eu estou incubado dentro da universidade, né? Eu tenho projetos em cooperação, toda a propriedade intelectual vai ter que ser sentado com o escritório de propriedade intelectual da FURG e da universidade e discutido como que é essa, qual é a divisão das partes, onde fica a empresa, onde fica o Bruno, onde fica a FURG, a universidade, então tudo outros professores que foram envolvidos naquele projeto, outras universidades, né? Então isso tudo realmente é uma teia assim de aranha, né? Que tem que tentar entender e cada caso eu acredito que seja um caso, né? Mm, mm, Diferente, mm, mm, cada mm. produto, cada, né? Mas realmente, assim, eu tenho me inclinado muito pelo pouco que eu li de segredo industrial, como o Dr. Guilherme falou, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que eu vou focar, justamente porque é um segredo, tu protege e tu não vai precisar dividir com ninguém, né? Mm, bien. Não, ainda não. Sim. Aham. É, sim. Porque, na verdade, a nossa empresa ela é um pouco diferente com relação a essa parte de transferência de tecnologia. A gente tem muita tecnologia, mas a gente manteve ela justamente pelo fato da gente conseguir enxergar um potencial em se manter como uma empresa tradicional, vamos dizer assim, uma padaria. A gente tem uma venda, a gente consegue manter é, o nosso, eu não sei se em espanhol é a mesma palavra, né? O nosso fluxo de caixa, né? A gente tem uma entrada e saída constante, a gente consegue manter a empresa funcionando. Então, isso tudo, ela mantém a empresa por mais tempo em pé, né? Com o intuito de realmente ter uma tranquilidade para conseguir desenvolver uma pesquisa que vai, em algum momento, ser realizada uma transferência de tecnologia.
É uma etapa bem inicial, né? A gente sabe o potencial disso, né? E está sendo desenvolvida, né? Junto da universidade. Tem uma tese também de doutorado para desenvolver e vai testar algumas espécies diferentes e algumas propriedades diferentes que essas espécies poderiam produzir. Mas está bem no início. Tudo bem? Não conseguiu ouvir? ¿Se escucha bien, Melissa? ¿Todo claro? Sí, sí. Tá. Então, a gente está numa etapa bem preliminar dessa tecnologia. A ideia é justamente desenvolver os protocolos para comercializar as nanocápsulas de algumas espécies de micro-algas que a gente produz com algumas propriedades que imaginamos ser bem interessantes, principalmente para a indústria de cosmético, mas também potencialmente para outras indústrias. A gente está numa etapa inicial, um aluno de doutorado que vai fazer, né? O pessoal do professor Montserrat ali do laboratório, né, do BIFOA, né, que é um laboratório aqui da FURG que está apoiando a gente. Então, é uma coisa bem inicial, não tem como dizer muito em termos de, de futuro, mas tem potencial, né? Assim, a gente vê que existem produtos como esse no mercado já. Então, realmente desenvolver algo dentro daqui da empresa, junto da universidade, é um desses projetos nossos que eu vejo com um potencial realmente para transferir tecnologia. Tá bem, obrigado. ¿Con sonrisa o no? No se te escucha, Melissa.